Muito bem. São 9h29, agora mesmo roda para 9h30 e a gente, então, poderá dar início ao evento. Então, novamente, eu agradeço a colaboração da equipe da Universidade de Évora, representada aí pela equipe do Laboratório Hércules, em Évora, e agradeço, então, agora ao professor José Mirão, que vai dar início à sua apresentação. O professor Mirão é geólogo e é diretor do Laboratório Hércules. Professor Mirão, então, está com a palavra. Ok. Então, bom dia, boa tarde para o colega de Espanha, que também já é boa tarde em Espanha, certamente. Eu queria agradecer o convite, é um prazer poder contribuir para esta iniciativa e queria agradecer ao Luís pelo convite. Muito obrigado. Então, estes usos da internet são um pouco novos para mim, apesar das últimas aulas, dos últimos meses, no último mês, praticamente só ter dado aulas por este método. Tudo isto é bastante novo, portanto vão ter que me desculpar alguma inexperiência com estes meios de dar aulas por internet. Mas, pelos vistos, nesta situação completamente nova, que terá começado na China, tem sido muito intensa na Europa e certamente irá ocorrer noutras zonas do globo, acho que nos temos que adaptar. Eu preparei então uma apresentação para cerca de 60 minutos, talvez assim mais pensando nos alunos de pós-graduação, e tentei também ser um pouco provocador, por exemplo, nesta questão da geologia, pois eu trabalho em património há mais de 20 anos, mas sou geólogo e a formação inicial, de certa forma, marca o que nós podemos fazer, as nossas competências, a forma como olhamos para o mundo. Tudo isso é muito marcado pela nossa formação inicial. Portanto, o que tenho para vos dizer é a arqueometria, mas também um ponto de vista da geologia, um ponto de vista de um geólogo. Só um pouco. Ok? Pois então, eu começava por... Suponho que o António Candeias já terá apresentado o Laboratório Hércules, portanto, nesse caso, acho que não teria sentido fazer uma nova apresentação. Então, eu queria vos dizer porque é que é necessário estudar património. Bem, eu diria que é necessário estudar património por duas razões principais. Okay? A primeira é que, apesar de tudo, é um item que tem a ver com a economia. É claro que tem a ver com a economia por via do turismo. Eu diria que neste momento estamos colocados numa situação onde isso vai parar, pelo menos durante algum tempo, mas, no entanto, é um acervo. E numa região, por exemplo, como a que eu vivo, no Alentejo, relativamente pobre, é uma situação que é importante porque permite trazer pessoas, permite trazer bens, permite, enfim, tudo isso. E é um acervo do ponto de vista económico. Mas para mim, muito mais importante, de facto, é que o património é também uma característica inerente à humanidade. Faz parte do cerne do ser humano enquanto ser humano. Esta aproximação à história, esta aproximação à arte. O património, de facto, é uma parte fundamental da memória dos povos, da memória dos países e, obviamente, merece ser preservado também por esta razão. Ao perdermos património, perdemos memória, ao perdermos memória, perdemos a sociedade. E então, o que é a arqueometria? Bem, a arqueometria, eu não iria definir a arqueometria. E se existe um jornal que é a arqueometria, pois retirei, copiei, basicamente,
a definição da arqueometria segundo o jornal Arqueometria e basicamente são aplicações de ciências a processos históricos, a património, a objetos arqueológicos, sobretudo, mas também a objetos de arte, de forma a obter informação. E essa informação tem muito a ver, pelo menos na aproximação que eu faço, à proveniência. E as proveniências é muito bom, fique claro que as proveniências têm que ser feitas num enquadramento qualquer à zona arqueológica. E vamos falar sobretudo de objetos arqueológicos. Bem, e se for, por exemplo, na questão da Península Ibérica, bem, na questão da Península Ibérica, ou no território que hoje é Portugal, é bom que seja constrangido pelo que se conhece da relação dos povos. E muitas vezes, e outra vez, no território que hoje é Portugal, a relação faz muito com os terrenos latinos, inclusive herdados e, portanto, gregos também, com as áreas do centro europeu e com áreas orientais. Estas áreas orientais podem ser representações de muçulmanos, pode ser o Egito. Em diferentes períodos vai variando exatamente qual é a influência, mas basicamente são 3 vetores que contribuem com quais se fazem as interações e até ao século XVI, até ao século XV, sempre no âmbito do Mediterrâneo. E, além desta questão da proveniência, é muito importante também para nós, para mim, pelo menos, a questão da tecnologia, como é que os objetos foram fabricados, como é que foram produzidos, quais as tecnologias foram utilizadas, será que essas tecnologias eram comuns a outras zonas do planeta, e no caso, através de Portugal, e peço desculpa, tenho trabalhado essencialmente em Portugal, no Mediterrâneo, como é que essas relações se fazem no Mediterrâneo. Isso, e obviamente, um aspecto muito importante, não é um caso que eu estudo, mas a questão também das formas da dieta, da culinária e da forma como se faz a subsistência. Porque, apesar de tudo, e esse é um aspecto importante, há princípios básicos da relação do homem com o meio ambiente e da relação do homem com a sociedade que continuam exatamente iguais. E, apesar de tudo, mudam as matérias-primas, mas as sociedades necessitam sempre dessas matérias-primas. E ao necessitar dessas matérias-primas, tem sempre uma interação com a natureza. Precisam de matérias-primas e dirão outros colegas que fazem mais esses estudos, precisam também se alimentar. Portanto, eu colocava a arqueometria bastante aqui nesta questão dos estudos dos bens patrimoniais, com uma relação muito forte com a arqueologia, com um contributo de todas as ciências, enfim, poderão dizer que na física será mais a geofísica, ou será a física, enfim, de interação da radiação, no caso da fluorescência, enfim, pequenas partes, mas sempre uma interação com a arqueologia, com a conservação e o restauro e com a história da arte. No caso da geologia, obviamente, haverá subdisciplinas que contribuem para o contributo da geologia, para o estudo dos bens patrimoniais. E isso tem sido, nos últimos anos, muito foco de publicações, tem aparecido bastantes publicações sobre isso, bastantes volumes também do lado da geologia, não só do lado da arqueologia, mas também do lado da geologia, sobre este tipo de materiais. Esta é uma publicação, por exemplo, da Sociedade Geológica de Londres, talvez a sociedade mais antiga de geologia no mundo, ou, neste caso, uma publicação realmente que associa praticamente todas as sociedades importantes de mineralogia e que fizeram uma publicação exatamente sobre o estudo e sobre o contributo das ciências da Terra no estudo do património. E como é que então pode a arqueometria, o estudo material, contribuir para o património? Bem, e de 2 formas, basicamente. Por um lado, pela conservação. É necessário reconhecer os materiais, é necessário identificar os materiais, por um lado, é necessário conhecer os processos para que as atividades de conservação sejam as mais adequadas ao problema em mão. Por outro lado, é necessário também
conhecer as sociedades antigas. E ao estudar os materiais arqueológicos, de alguma forma, cada um dos materiais arqueológicos traz com ele informações sobre essas sociedades que podem ser valorizadas pelo estudo material desses objetos, usando as técnicas da física, da química, da geologia, da biologia, enfim, tudo isso. Neste caso, e nesta pequena conversa, e eu gosto destas coisas como conversas, o que vos queria falar, sobretudo, era das técnicas, por um lado, muito rapidamente, e depois gostaria muito de focar em casos de estudo. Como é que o conhecimento dos materiais geológicos, sobretudo isso, vai contribuir para o conhecimento de cada um destes objetos. Mas, começando então pelas técnicas, bem, uma das técnicas que mais uso terá nas questões da geologia e que tem sido herdada, de certa forma, para o estudo dos materiais arqueológicos é o microscópio petrográfico. É um microscópio ligeiramente diferente dos microscópios, entre aspas, normais, permitem de qualquer forma observar isto que está aqui. Isto é uma thin section, um corte fino de materiais, podem ser cerâmicas, podem ser argamassas, enfim, pode ser diferentes tipos de materiais, mas vai permitir uma observação e uma identificação de materiais, pode de alguma forma contribuir ou para o estudo da degradação dos objetos ou para o estudo das sociedades que produziram esses objetos. Ok? E este é um exemplo, enfim, como vos disse, eu gostava bastante de focar em exemplos, enfim, se não tivermos tempo para falar de todos os exemplos, falamos só em alguns. Luís, quando nos aproximarmos dos 60 minutos, me puder avisar, eu agradecia. Pode ser? Não, fiquei sem relógio, está bem? Ok. E neste caso específico, eu uso então destas lâminas delgadas e deste microscópio no estudo tanto da degradação como dos processos de manufatura de argamassas antigas. E neste caso, estudámos vários fortes da embocadura do Tejo e estudámos também o Aqueduto de Lisboa. O Aqueduto de Lisboa, enfim, é uma estrutura que está nesta zona, na entrada de Lisboa, neste caso é num vale específico, no Vale de Alcântara, e tem características bastante especiais, tão especiais que o permitiram resistir ao grande sismo de Lisboa de 1755. Estes fortes que aqui estão são construídos um pouco antes, talvez um século antes, cerca de um século antes, para proteger a embocadura do Tejo contra piratas. E durante o processo de restauro, foi então necessário conhecer as argamassas de cada um destes sítios. E o que vocês têm aqui, nestas imagens, são então lâminas delgadas, são imagens da mineralogia, da composição dessas argamassas. Neste caso, por exemplo, no Forte do Bugio, é possível observar um aspecto que é extremamente importante para conhecer as argamassas, para conhecer a resistência dessas argamassas, são produtos de neoformação. Esses produtos vão se colocar nas interfaces entre o agregado, podem ver aqui, um grão de quartzo, relativamente ao binding, ao ligante, que basicamente é calcite. Okay? Apesar de tudo, pode-se ver fenómenos de degradação que não são visíveis a olho nu, mas que são visíveis aqui por estas pequenas fraturas. Chamamos a atenção que esta distância, apesar de não ser uma ampliação muito elevada, esta distância que vem aqui são cerca de 0,2 milímetros. É uma ampliação, talvez um detalhe, mas podem ver então a presença destes materiais de neoformação aos quais já voltaremos. No caso do Forte São Bruno, é possível observar conchas, fragmentos de conchas que vocês podem ver aqui. Esta presença de fragmentos de conchas ou fragmentos de carbonatos é extremamente importante. E porquê? Porque um dos fatores mais importantes na degradação ao conhecer as cerâmicas, principalmente se estivermos interessados em cerâmicas de substituição, é a razão entre o ligante, calcite, e os agregados, normalmente quartzo. Mas neste caso específico, vamos ter calcite também, sob a forma de conchas, vai ter um comportamento análogo ao comportamento dos agregados. O que significa que se fizermos análise química ou análise mineralógica, e se pretendemos quantificar a razão entre agregados e ligantes,
facto, estes agregados que estão aqui, que são calcite, vão ser identificados como ligantes e, de facto, não o são. Então, tem este aspecto muito importante, é que, de facto, é o único processo, provavelmente o único processo, que permite identificar calcite, mas a calcite também como agregado. Neste caso aqui, permite observar um outro detalhe, que é esta zona vermelha que conseguem ver aqui, e que é um fragmento de cerâmica. E os fragmentos de cerâmica, enfim, para provocar umas reações puzzolâmicas em questões muito bem conhecidas durante o Império Romano, vai voltar a ser usado com o Renascimento, somente na Europa, o que é um fator bastante interessante, porque mostra que uma tecnologia, que é uma tecnologia romana, desaparece durante 1000 anos e volta a aparecer no Renascimento. O que nos dá um aspecto que eu acho muito interessante, é que mostra que o Renascimento não é só uma questão estética, uma questão de arte, é também uma questão tecnológica. Okay? E, de facto, ao identificarmos este fragmento, permite-nos colocar a hipótese, enfim, o conservador terá que tomar as suas opções, mas pelo menos dar a hipótese ao restaurador de colocar pó cerâmica, que é exatamente isto que temos aqui, na cerâmica de conservação. No caso do Aqueduto de Lisboa, tem havido, houve durante bastante tempo, uma discussão muito intensa sobre a qualidade destas argamassas, porque de facto são argamassas muito especiais, extremamente resistentes, aliás, muito difíceis de mostrar. E é muito fácil explicar porque é que isso acontece. Acontece porque temos fragmentos agregados desta rocha que aqui está. Okay? Estes fragmentos, ou se quiserem, estes fragmentos que vocês aqui veem também. Isto é uma rocha vulcânica, são basaltos. Este que está aqui são vidros vulcânicos. E ao introduzirem, os construtores, ao introduzirem fragmentos deste tipo de rochas, vão, tal como na presença de fragmentos de cerâmicas, vão provocar ou vão permitir a existência de reações puzzolâmicas com a formação deste tipo de materiais de neoformação, permitindo resistências muito boas neste tipo de argamassa. Um outro caso, de Troia, enfim, uma estação muito importante de fabrico de garum, portanto, preparados de peixe, muito utilizados, por exemplo, pelo exército romano, e de facto foi possível identificar pelos arqueólogos, obviamente, diferentes tipos de cerâmicas. Trata-se de ânforas, essencialmente, mas diferentes tipos de ânforas. Mas se repararem, a Almagro 51C tem, de facto, dois tipos de materiais, e estes dois tipos de materiais são bastante diferentes. Portanto, de facto, no caso da Almagro 51C, é possível afirmar, pelo uso deste tipo de microscópios, que existem dois fabricos completamente diferentes. Chamamos a atenção, por exemplo, este grão de quartzo aqui está completamente arredondado. Este arredondamento só é possível por erosão marinha. O que significa que esta areia, de alguma forma, terá tido um contributo de erosão marinha. Portanto, ou foi uma areia de praia, ou é de uma formação geológica que no passado foi areia de praia. Outros usos das técnicas que são técnicas ou que são bastante usadas em geologia, como sejam, por exemplo, a difração de raio-x no estudo dos solos. E se utilizarmos a mesma tecnologia, mas agora, enfim, entre aspas, solos tratados pelo ser humano, permite estudar cerâmicas. E permite estudar cerâmicas. Estas cerâmicas são da cidade romana de Mérida, capital da Lusitânia, durante o período romano, e é possível observar, por exemplo, a formação de molinite ou a formação de diópside. São dois minerais diferentes, mas os dois minerais têm indicações sobre temperaturas a que estas cerâmicas foram formadas, mas em matérias-primas diferentes. Neste caso, teríamos uma matéria-prima, obviamente, com muita argila, mas também com muito calcário,
e, neste caso, uma matéria-prima sem calcário. Portanto, na prática, estamos a identificar sobretudo molinite, quartzo, plagioclase, diópsido, tudo minerais bastante bem conhecidos quem estuda mineralogia, só que agora a interpretação dos factos é completamente diferente. Não estamos a falar em rochas, estamos a falar de uma rocha magmática, que seria onde encontraríamos o diópsido. Estamos a falar em condições de formação de firing, de cozimento da cerâmica, acima dos 900 graus, numa matéria-prima calcária. E isso é muito importante, porque, de facto, já não nos é permitido observar as argilas originais, nós só podemos inferir sobre qual é que foi a natureza das argilas originais. Já não nos é permitido ver essas argilas. Se tivermos sorte, bem, podemos também usar a difração de raio-x, não in situ no sentido de ir ao objeto, mas pelo menos não fazendo a mostragem do objeto. E neste caso, utilizando sob a forma de microdifração em objetos, neste caso é um objeto de arte, neste caso é um objeto arqueológico para a identificação de ligas ou para a identificação da natureza da rocha que foi pintada. Isto trata-se de uma estátua do século XV, quer dizer. Okay? Um outro uso que foi efetuado, também sem qualquer, e esse é um aspecto importante, sem qualquer dano das peças, tratam-se de pontas de seta neolíticas, com a qual, enfim, por diferentes razões, claro que há todo um enquadramento arqueológico e toda uma questão de perguntas, para saber a natureza mineralógica de cada uma destas rochas. De facto, tratam-se de rochas. E neste caso específico, foi possível identificar dois tipos de pontas de seta principais, teria outros, mas enfim, são menos importantes. Obviamente, cada uma destas pontas de seta, a natureza é baseada na sílica, são altamente resistentes, enfim, para a fundição, mas foi possível verificar que existem uns casos onde temos essencialmente quartzo, como era de esperar, mas temos também casos onde podemos encontrar cristobalite, tridimite e moganite. Isto são polimorfos de quartzo, portanto, minerais com a mesma composição química do quartzo, que existem em condições sedimentares, de formação de rochas sedimentares. No caso de Portugal, na geologia de Portugal, só pode ser encontrado a norte de Lisboa ou no Algarve. Ora, como estas pontas de seta foram encontradas no interior de Portugal, muito perto da cidade de Évora, isso significa, na prática, que havia interação destas populações com populações que viviam perto do mar. Okay? Então, é um exemplo de como apenas usando difração de raio-x, sem qualquer tipo de dano para as peças, tanto mais que estas peças são peças museológicas, são propriedade do museu, é possível tirar informação sobre as relações comerciais e, obviamente, culturais de povos que ficavam no interior ou que se situavam ou que viviam no interior da Península Ibérica relativamente a povos, a populações que viviam junto ao mar. Um outro aspecto, técnicas de microanálise, isto é, enfim, só coloquei aqui porque é uma liga, enfim, e as imagens eram interessantes, mas sobretudo, e isso é um aspecto muito importante, o uso do microscópio eletrónico na questão da pintura, que, por exemplo, o Luís conhece bem, e é-nos possível perceber que, enfim, a um corte estratigráfico de pintura, isto seria a parte que era visível, obviamente, corresponde a diferentes camadas, mas perceber qual é a distribuição dos elementos químicos nestas camadas. Obviamente haverá sempre uma camada de preparação, pelo menos neste período de tempo desta pintura, baseada ou em calcite ou em gesso, e depois terá os pigmentos e, enfim, toda a natureza mineralógica e química de cada uma destas partículas que vai explicar a cor. Um outro caso, quando não precisamos de técnicas de microanálise para analisar pequenos domínios, mas não precisamos só de elementos maiores, mas precisamos também de elementos menores. E, nesse caso, temos que recorrer a outro tipo de
técnicas, como por exemplo seja o ICP, muitas vezes apoiado por uma forma de amostragem, entre aspas, que é a ablação laser. E nesse caso, e isto é o que tenho aqui para mostrar apenas como exemplo, foi possível estudar esta zona de preparação de um conjunto de pinturas. E desse conjunto de pinturas, colocando o estrôncio sobre o cálcio e o magnésio sobre o cálcio, é possível verificar que existem dois agrupamentos composicionais, ou seja, existe um grupo de pinturas que se projeta numa zona, existem outro grupo de pinturas que se projetam numa outra zona, onde a grande diferença é a quantidade de estrôncio relativamente à quantidade de cálcio. Bem, se há coisa importante em arqueometria, obviamente, é a pergunta inicial. E aqui a pergunta inicial era o seguinte: existe um pintor, que é um pintor muito importante na história da arte portuguesa, que é Frei Carlos, e existem, obviamente, aquilo que são designados por seguidores de Frei Carlos. Neste conjunto de pinturas havia, ou existe, uma grande discussão, neste grupo de pinturas, pelo menos, se trata realmente de um seguidor de Frei Carlos ou se trata do próprio Frei Carlos que faz estas pinturas. Então é possível observar, pelo menos do ponto de vista material, obviamente, que existem aquelas pinturas que são inequivocamente Frei Carlos, corresponde a uma determinada projeção, enquanto aquelas que são do seguidor de Frei Carlos corresponde a outra projeção, uma outra posição na quantidade de estrôncio versus a quantidade de cálcio. É óbvio, isso é bom que fique claro, é óbvio, isto não nos resolve o problema, isto não nos diz claramente é um utilizador de Frei Carlos, é um seguidor de Frei Carlos, mas diz-nos pelo menos que naquelas pinturas que são eventualmente de um seguidor de Frei Carlos, as camadas de preparação, que são basicamente calcite, têm uma composição diferente daqueles quadros que são inequivocamente de Frei Carlos. Bem, e pode dizer, bem, isso agora pode ser o senhor, o Frei Carlos, que mudou os materiais. Sim, é verdade. Isso também pode acontecer. Apesar de tudo, é um contributo para esta discussão. É mais um dado, porque os materiais são realmente diferentes. E como é que se colocam, então, passando das técnicas, passando diretamente aos materiais geológicos, como é que os materiais geológicos se colocam relativamente aos materiais arqueológicos? Bem, e em alguns casos é muito fácil ver isso. E ouro, bem, é o ouro, é literalmente isso. Portanto, a composição, muitas vezes a composição, ou muito perto da composição do ouro geológico, é o ouro que nós temos como ornamento, como objeto arqueológico. Noutros casos, é bastante mais difícil ou será mais difícil. Por exemplo, objetos de bronze, na prática, será o cobre, eventualmente o mineral calcopirite e estanho, que certamente virá do mineral cassitrite. Enfim, numa proporção de 9:1, obtém esta liga, que é bronze. No caso do ferro, pois, o ferro é só tirar, é sobretudo, não tanto um processo de metalurgia complexo, tirar um enxofre, mas sobretudo um processo de tirar o oxigênio para ficarmos como líquido. Bem, mas neste caso são relativamente fáceis. Eu preferia concentrar-me em casos onde, pelo meu ponto de vista, são mais interessantes. E gostava de falar então de pedras, de argamassas, de cerâmicas e de vidros, se tivermos tempo para falar. E então, de pedra. Bem, e aqui eu chamando sempre, ou colocando sempre o ênfase nas técnicas, no contributo da geologia para a arqueometria, eu gostava sempre de colocar também o problema. Okay? E neste caso, o problema trata-se do Mosteiro de Alcobaça. Enfim, se tiver a oportunidade, não agora, mas se tiverem a oportunidade, visitem, porque está com um edifício muito, muito interessante, é património mundial pela Unesco, enfim, e tem a fachada principal, mas tem também toda a estrutura. De facto, o edifício não é construído num único período,
esta zona aqui é a igreja, é mais antigo, mas foram adicionados ao longo do tempo diversos claustros. Okay? E trata-se de uma estrutura dos monges Cister. Os monges Cister, em qualquer sítio onde se instalaram, têm uma relação muito estranha com a água e situam-se sempre muito perto de fontes de água. Neste caso, inclusive, um braço do rio, um pequeno rio, inclusive passa dentro da própria estrutura do museu. Bem, nós colocamos então uma série de técnicas, mas qual é que era o principal problema? Bem, o principal problema é um problema de conservação. E toda a rocha trata-se de um calcário muito friável, um calcário muito poroso, sobretudo, está a destacar, como podem ver aqui, já com bastante ausências em determinadas posições, como podem ver aqui, e que afeta praticamente toda a estrutura por exemplo, neste caso, da fachada principal do mosteiro. Bem, e o que nos pediram para fazer foi, o que é que está a acontecer de facto, e dois, como é que isto pode ser evitado, ou do que é que depende toda esta interação. Bem, e foi muito fácil, e é por isso que trouxe este assunto, que é relativamente fácil de explicar num período de tempo muito curto. O que temos aqui são imagens, neste caso, de microscopia eletrónica, com espectros de composição química. E de facto, o que temos é nesta zona, temos o calcário, marcado por esta abundância a ver de cálcio, mas depois temos quase como formando cunhas, temos aletos, minerais do grupo da silvite, minerais do grupo da halite. Portanto, é muito fácil de explicar, é bastante bem conhecido. O que temos são pequenas fraturas, que são preenchidas por água, e enfim, essa água como está carregada, está cheia de sais, vai cristalizar estes sais e desses processos resulta o destacamento, como por exemplo aqui, da rocha. É impressionante que a rocha destaca-se quase como se fossem folhas de papel. É possível observar num outro tipo de calcários. Neste caso são calcários oolíticos. Os oolíticos são estas bolas que vocês aqui veem, pouco importa. Mas, sobretudo, podem ver pelo enriquecimento em cloro. E o cloro está a preencher todos os espaços vazios. E é deste processo de cristalização, de lavagem, cristalização novamente, que vai abrindo e, como vocês podem ver, neste caso aqui, tem uma camada de calcário relativamente pouco alterada, enfim, pelo menos comparativamente, e depois, nesta zona, temos uma zona claramente enriquecida em cloro, em que o calcário está a destacar, como é visível também a olho nu. Bem, e o que é que nós fizemos? Bem, deu-nos uma solução. E qual é que era a solução? Bem, este mosteiro não fica em cima do mar. Isto é muito bem conhecido, este tipo de processos em degradação de rochas, também elas porosas, situam muito próximo do mar. Neste caso estamos a cerca de 80, 90 km do mar, ainda por cima num vale, numa zona relativamente protegida de aerossóis marinhos. Portanto, terá que existir uma outra fonte de sal. E então, o que nós fizemos foi analisar as próprias águas locais. As águas subterrâneas, neste caso, para a quantidade de cloro, e no próprio rio, que praticamente passa dentro do mosteiro. E comparamos, as médias são sempre o que são, enfim, não vale atual, mas estes valores são médias mundiais para as águas superficiais e para as águas subterrâneas em termos de concentração de cloro. E o que se pode observar aqui é que tanto as águas superficiais como as águas subterrâneas da zona do mosteiro de Alcobaça são especialmente enriquecidas em cloro e, obviamente, em sódio. Bem, e isso tem uma explicação, e tem uma explicação geológica.
O mosteiro situa-se neste mapa, situa-se relativamente aqui, mais ou menos onde aponta a minha seta. E toda esta zona que está aqui a azul tem depósitos salinos. Não depósitos salinos atuais, atenção, mas depósitos salinos com cerca de 100 milhões de anos. Ao longo de um determinado período, existiu um mar naquela zona. Esse mar foi secando ao longo de muitos anos. Deu aqueles processos que se conhecem naquelas imagens dos salt seeds nos Estados Unidos, onde concentra-se imensas quantidades de sal, que depois vão ser cobertos por outros tipos de sedimentos, fazendo parte da sequência geológica normal. Portanto, neste caso específico, a água não é uma água de proveniência de marinha, atual, no sentido atual do termo, mas é de facto uma água subterrânea que se está a infiltrar dentro de rochas que são especialmente porosas do mosteiro e, infelizmente, essa água é muito enriquecida em cloro. E então, trata-se de um problema extremamente complicado. Porque, por um lado, aparece, ao essencial, a localização do próprio mosteiro, muito perto das linhas de água, tem a ver com as tradições daquele grupo religioso. O facto de as rochas serem extremamente porosas e, por outro lado, as águas subterrâneas e superficiais nesta zona serem especialmente enriquecidas em haletos, em cloro, em sódio, e isso tem a ver com a geologia local. Irão-me perguntar certamente, e qual é que é a solução? Bem, a solução estão encaixonadas soluções, e são soluções essencialmente de engenharia. Por um lado, não mudar a própria linha de água superficial, isso é um aspecto, e por outro lado, injetar água que não tenha, nos aquíferos, água que não tenha sal. Mas isso é de tal maneira caro que, apesar de ser uma solução do ponto de vista técnico, não tem sido equacionada como uma solução fazível. Um outro caso de outro tipo de material, que é, enfim, como já perceberam, as argamassas, aspecto que eu, enfim, tenho bastante gosto no seu estudo. Bem, isto é para mostrar o ciclo da cal, enfim, onde só tem calcite, basicamente isso, um calcário. Há descarbonatação por ação de calor, obtém-se óxido de cálcio, enfim, tudo isso junta-se agregados e vamos, na prática, obter uma rocha artificial, e essa rocha artificial é basicamente calcite com agregados siliciosos, maior parte das vezes sob a forma de quartzo. Bem, isto é só para mostrar que é exatamente igual a uma rocha que é um ardito. Sobre este aspecto já falámos, e era para vos falar de um caso que estudamos, que é o caso das argamassas da Vila Romana da Amaia. A Vila Romana praticamente não se consegue ver, mas aqui é toda esta zona que vocês aqui conseguem ver aplanada, ainda se conseguem ver algumas ruas, como por exemplo esta que está aqui. Esta era uma porta com, enfim, a entrada seria feita por aqui, com um templo, enfim. E esta cidade tem uma particularidade muito interessante. Foi ocupada em períodos pré-romanos, foi ocupada, obviamente, durante o período romano e durante algum tempo de períodos pós-romanos, mas durante um período muito pequeno, porque depois a tendência das pessoas foram mudar-se para zonas muito mais fáceis de defender, como, por exemplo, aquela pequena aldeia, aquela pequena vila que vocês conseguem ver ali, que é Marvão. Portanto, de facto, ao contrário do que acontece, por exemplo, com cidades muito mais importantes, não foi feita a construção em cima da cidade romana. E neste caso, estudámos então diferentes monumentos, quase sempre monumentos públicos,
sempre monumentos antes do período pré-romano, do período romano e do período pós-romano, sobretudo islâmico. Outra vez, porque é que é importante a geologia? Bem, de facto, porque um aspecto que nos interessava muito era a origem das argamassas e, sobretudo, do ligante da cal. Bem, e era muito fácil explicar à partida qual é que era a ligação, qual é que era essa origem, porque sendo esta distância daqui a aqui 2 km, sendo a Maia nesta zona, isto é um mapa geológico, bem, estas zonas que estão aqui a amarelo são conhecidas por terem fornos de cal. Esses fornos de cal não são fornos que estejam a funcionar atualmente, tiveram a funcionar durante a primeira metade do século XX, durante todo o século XIX, e, para quem conhece o Alentejo, verá o Alentejo branco. O Alentejo é branco porque muita da cal para pintar, para caiar, etc., veio destes fornos. Portanto, a única coisa que tínhamos que confirmar, neste caso, e a pergunta era muito simples, era que a cal era uma cal de origem local. Bem, tivemos a nossa metodologia, como sempre. Um aspecto muito importante sempre para a conservação é determinar a proporção entre a fração solúvel, dita de outra forma, a cal, e o resíduo insolúvel, dito de outra forma, os agregados. Identificarmos os agregados, enfim, quartzo cialino, fragmentos de cerâmica, como vimos atrás, feldspatos, facilmente explicáveis pela geologia geral, pela geologia local, mas depois, e isto tratam de análises térmicas, enfim, e não vos vou chatear com essas análises térmicas, foi possível observar que existiam basicamente 2 tipos de cal. E os 2 tipos de cal que existia eram uma cal dolomítica, com magnésio, e uma outra cal, que era uma cal onde a quantidade de magnésio era praticamente não existente. Bem, e isso colocou um problema, porque nestas amostras que vocês aqui podem ver, e que são amostras tanto de cais com origem naqueles calcários, como fotografias dos próprios calcários, a natureza dos calcários que temos são calcários dolomíticos. Ou seja, nós temos casos que são de longe a maioria das amostras em que a cal não é local. E é possível fazer uma relação, de facto, temporal entre a cal, a natureza da cal, e o período de tempo. E então, no seu conjunto, foi possível identificar que existia argamassas sem calcite, argamassas de terra, que são do início da ocupação romana ou pré-romanas. Existem argamassas, são argamassas que não são explicáveis pela geologia local e são do período romano, ou seja, durante o período romano, o que se utilizou foi argamassas de base calcítica sem magnésio e que não têm existência na região de Marvão. Por outro lado, no período pós-romano, período islâmico, obtemos argamassas que são explicáveis pela geologia local. E o que é que isto demonstra? Bem, isto na prática demonstra que o Manual de Construção Civil romano, o Manual de Vitrúvios, continuava mesmo a funcionar a sério. Ou seja, os construtores de edifícios públicos, nós estudamos outros tipos de edifícios, dos edifícios públicos tinham acesso a 500 metros de cal para as suas argamassas. E funciona, porque essa cal foi utilizada mais tarde. No entanto, os manuais, outra vez, dito Vitrúvio, exige um outro tipo de cal. E essa cal só existe a 70 km desta povoação. E os construtores romanos optaram por usar essa cal com os custos inerentes a 70 km. Então, este, de certa forma, é um exemplo como a geologia nos permite perceber ou permite demonstrar um aspecto importantíssimo da tecnologia e das regras
das sociedades romanas é que as regras eram mesmo para seguir, e principalmente as regras de construção romana. Um outro caso, noutros tipos de materiais, são materiais, enfim, são cerâmicas romanas, cerâmicas de várias proveniências, e um aspecto, enfim, que me agrada muito, são um trabalho que fizemos com o governo angolano sobre uma cidade e sobre a elevação dessa cidade, Mbanza Kwanza, a património mundial, coisa que, aliás, foi conseguida pelo governo angolano. Mbanza Congo é a capital do Reino do Congo. E nós, neste processo, estamos a tentar dar-vos perceber, entre outras coisas, não com este tipo de materiais, mas sobretudo com vidros, qual é que era a relação do Congo, do Reino do Congo, com o comércio e o comércio que se prestava no Atlântico. E para isso, neste grupo de materiais, estudamos então cerâmicas do Congo, evidentemente. E foi possível identificar diversos tipos de cerâmicas, enfim, tipo A, tipo C, enfim, conseguem ver a ornamentação. Existe inclusive um grupo, que é o grupo Kindoki, que é pré-Reino do Congo, mas enfim, esta descrição e este trabalho foi feito pelos arqueólogos e sempre no âmbito de uma cooperação e sempre no âmbito de equipas multidisciplinares. Obviamente, existe uma distribuição no tempo de cada um destes grupos cerâmicos. Existe também uma geologia, mas isso não vos vou incomodar, e existe uma metodologia. O que eu vos queria demonstrar, e sim, era importante para mim, é que foi possível identificar, por análise petrográfica, que existem diferentes métodos de construir estas cerâmicas, ou seja, foram utilizadas diferentes matérias-primas na sua confecção. E, do ponto de vista das lâminas delgadas, do ponto de vista da petrografia, foi possível fazer uma ligação direta entre o tipo de fábrica, o tipo de textura desta cerâmica, como podem ver aqui, são três diferentes, não vos vou chatear com pormenores, mas são três completamente diferentes, ao tipo estético identificado pelos arqueólogos. Se isso era verdade, desse ponto de vista, do ponto de vista da constituição mineralógica, não é o caso. Ou seja, foi-nos permitido identificar também grupos composicionais, em termos de mineralogia, mas depois essa mineralogia não corresponde a nenhum grupo específico em termos de estética. Ou seja, por exemplo, aquelas cerâmicas ricas em talco ou ricas em feldespato foram encontrados em diferentes tipos estéticos. Neste caso, no caso do talco, por exemplo, foi encontrado no grupo D e no grupo A. Portanto, apesar de existir o mesmo tipo de fabrico, que é visível do ponto de vista da petrografia, depois, na composição química, na composição mineralógica, utilizaram diferentes matérias-primas. Bem, um aspecto extremamente importante tem a ver com um grupo específico, que é o grupo B, onde foi possível identificar um mineral, que são ilmenites, um óxido de ferro e titânio, mas que são especialmente enriquecidas ou em magnésio ou em manganês. E a esse caso específico é possível atribuir uma fonte específica para este tipo de cerâmica. Desta forma, e isto era importante para tentar perceber qual era a relação das diferentes populações dentro desse reino, foi possível afirmar, ou é possível afirmar, que o mesmo tipo estético de cerâmica era comum a todo o reino. Mas depois, as matérias-primas usadas eram matérias-primas locais. Na generalidade dos casos, o que se movia
não eram os objetos, não eram as matérias-primas, eram as pessoas. E as pessoas, ao moverem-se, levam gostos, levam uma estética e depois usavam matérias-primas locais. Exceto num caso. E esse caso é o que nós designamos por tipo D. Nesse tipo D, há uma identificação clara com uma proveniência a cerca de 100 km da capital. Ou seja, no caso do grupo B, são cerâmicas mais elaboradas, eventualmente só usadas por grupos de élite. Nesse caso, as cerâmicas eram transportadas a um sítio específico, já não sob a forma, já não as pessoas só, mas também os próprios materiais. Eu chamo-vos a atenção que este tipo de comércio, a 100 km, 150 km de distância, na Europa, é conhecido ou em período romano, obviamente, que era muito fácil, ou com o fim da Idade Média. Portanto, não se trata de uma movimentação que nós hoje, 150 km é relativamente perto, a maior parte do período da história da humanidade, na história europeia, neste caso, 150 km é muito longe. Um outro caso, também do uso das cerâmicas, neste caso, carvão foi descoberto, o depósito de carvão foi descoberto alguns aqui, atrás destas árvores, e basicamente o que foi encontrado é um gigantesco empilhamento de cerâmicas. A maior parte das pessoas acham que está relacionado com a existência de um templo da Idade do Ferro, que se teria algures no topo desta colina. E neste caso específico, enfim, eu estava a apontar para o sítio errado, situaria-se algures neste sítio, perto destas árvores, deste depósito, e o templo a existir, se existir, ficaria no topo desta colina. Ô, Mirão, dá licença só um minutinho. Tem uns 50 minutos, mas está tranquilo, tá? Posso usar um bocadinho mais de tempo? Não tem problema. Não se chateiem comigo, está bem? Tranquilo. Desculpem lá, está bem? E então, neste caso específico, o que nós temos é um empilhamento de cerâmicas que foram armazenadas literalmente e que é aquilo que se chama um depósito votivo. Um depósito votivo, na prática, foram feitas tantas ofrendas em cerâmica naquele tempo, sobraram tantas ofrendas, que, enfim, uma vez oferecidas aos deuses, também não podem ser, enfim, ter o seu valor, e que foram colocadas neste tipo de depósito. Podem ver, por exemplo, aqui, um conjunto de pratos todos empilhados, todos uns dentro dos outros. Tá? Há dois tipos de cerâmicas, dois grandes tipos de cerâmicas, e que é a cerâmica manual, alguns exemplos da cerâmica manual, outros exemplos de cerâmica manual, e estes queimadores que vocês aqui veem são talvez os materiais mais característicos deste depósito de carvão, e depois temos cerâmica a torno, como por exemplo estes potes, ou estes potes, e sobretudo bastantes pratos, como estes pratos que vocês conseguem ver aqui. E neste caso particular, enfim, era muito importante perceber qual é que era a relação deste depósito votivo, dito deste templo também, com as populações. E Garvão, situaria alguns nesta zona, fica exatamente numa zona de charneira. Uma zona de charneira entre populações do interior da Península Ibérica e populações que vivem nesta zona são populações essencialmente de ligações e sociedades mediterrânicas. E nós gostávamos de tentar perceber qual é que era a relação e se este lugar se articulava mais com o nosso, dito que de outra forma com populações mediterrânicas, com populações ibéricas, ou se relacionava mais com esta zona com populações mais, entre aspas, orientais. A isso corresponde também uma geologia e, sobretudo, o que eu vos queria falar aqui era da importância das técnicas e da importância do estudo multianalítico. E porquê?
Bem, obviamente, fizemos análises químicas e fizemos análises químicas de diferentes formas, mas os dados que aqui são apresentados são de fluorescência de raio-x in situ, portanto, num equipamento homemade, em que vamos ter a fonte de raio-x, vamos ter o detector, e que nos é permitido obter composições das cerâmicas sem tirar amostras, portanto, é permitido fazer inúmeras amostras. Bem, e de qualquer forma, é muito fácil verificar que existem dois campos bastante demarcados. Aqui a azul tenho as cerâmicas que são cerâmicas a torno e aqui, nestas cores mais quentes, cerâmicas que são cerâmicas manuais. Ou se vocês quiserem aqui, as cerâmicas manuais e aqui as cerâmicas a torno. E para a primeira observação é muito fácil verificar que as duas composições são completamente diferentes. E é muito fácil verificar, ou é muito fácil tirar a conclusão que se trata de matérias-primas diferentes. Portanto, era muito fácil verificar que as pessoas que fizeram estes materiais e as pessoas que fizeram estes materiais estão a utilizar matérias-primas diferentes. Portanto, em princípio, os materiais vão ter proveniências também eles próprios diferentes. É verdade, podemos colocar isso em cima de estatística, fica sempre bem em qualquer paper, como todos nós sabemos, onde, mais uma vez, é possível ver no PCA, no análise PCA, que há completa separação entre o que são as cerâmicas manuais e as cerâmicas a torno com enriquecimentos em ferro e em cálcio, sobretudo, das cerâmicas manuais. Bem, estes aspectos são confirmados ainda pela difração de raio-x. E se fizermos difração de raio-x, enfim, não serão todos iguais, evidentemente, mas este seria um caso de uma difração de raio-x na cerâmica manual, este seria um caso a torno, e é óbvio que é diferente. E é diferente, sobretudo, por exemplo, na abundância de plagioclase, que é muito maior na manual, ou na abundância de alguns minerais das argilas, que é muito maior na manual. Então, se utilizássemos apenas duas técnicas, era muito fácil concluir que estas duas cerâmicas eram diferentes nas suas matérias-primas. Mas fizemos também lâminas delgadas. E nas lâminas delgadas foi possível identificar três tipos de minerais diferentes. Três tipos de grupos diferentes. Temos o grupo A, que é marcado manual, nas cerâmicas manuais, que é marcado sobretudo pela presença destes fragmentos que vocês aqui veem. São rochas vulcânicas. E temos este grupo B, marcado pela presença destes grãos que vocês aqui veem também. São gabros. São rochas ígneas, mas rochas mais profundas. E temos os de torno, que são todos iguais, ou todos muito semelhantes, e que vocês conseguem ver aqui. E que, obviamente, se apresenta como uma cerâmica muito mais depurada, muito mais trabalhada. Bem, a primeira coisa desta conclusão é, aquilo que nós estamos a colocar tudo no mesmo sítio, tudo no mesmo saco, que era as cerâmicas manuais, não é verdade. Existem pelo menos dois tipos de matérias-primas diferentes nas cerâmicas manuais. E muito mais importante, todas as composições destes minerais que vocês veem aqui, nestes gabros, existem de facto em muito menos quantidade nas rochas a torno. Mas existe uma diferença. Os grãos grandes foram retirados e não estão presentes nas cerâmicas a torno. E o que é que são estes grãos grandes? Bem, são plagioclase, sobretudo. Então, de facto, o que temos é uma coisa completamente diferente. Aquilo que era um grupo só, em termos composicionais, que é as cerâmicas manuais, de facto são duas matérias-primas. E aquilo que parece ser uma matéria-prima completamente diferente, que é esta que está aqui, é a mesma matéria-prima do grupo B, só que trabalhado.
Ou seja, esta diferença composicional não são matérias-primas diferentes na sua origem, são matérias-primas usadas como foram retiradas na natureza e matérias-primas do qual foram retirados a maior parte dos fragmentos grandes, que são fragmentos enriquecidos em ferro e que vai modificar a composição química da cerâmica como um todo. Então, e é esse o aspecto que gostava muito de sublinhar, que é um aspecto para mim de máxima importância, é que os materiais arqueológicos, os materiais de cultura, os materiais culturais, são quase sempre materiais extremamente complexos. E se utilizarmos apenas uma aproximação metodológica, é possível que parte da realidade nos escape. E se nós utilizássemos apenas, são extremamente importantes, não digo isso, não? A fluorescência de raio-x e difração de raio-x, nós estávamos a dizer que as duas matérias-primas para fazer cerâmicas a torno e para fazer cerâmicas manuais em carvão, ditado do ferro, eram diferentes. Mas não. As que são de facto diferentes são dois grupos dentro das cerâmicas manuais e as cerâmicas a torno têm exatamente a mesma composição mineralógica de um grupo manual, só que a matéria-prima foi limpa, foi tratada. Portanto, o que temos aqui de diferença entre B e C, entre um grupo manual e um grupo a torno, não é de matéria-prima, é tecnologia. Pelo contrário, não era visível, mas entre a A e o B, a diferença que temos é de matéria-prima. Okay? E esse aspecto, isto é a mesma coisa, só visto de outra forma, que são mapas químicos de microscópio eletrónico, mas na prática confirma aquilo que já tínhamos afirmado. O ponto de vista mais importante para mim, e queria bastante sublinhar aqui, é uma aproximação metodológica. E a aproximação metodológica, este tipo de materiais tem que ser sempre multianalítica. E este era o meu ponto sobre este aspecto. Mais 10 minutos, assim muito rápidos. Vidros. Vidro romano, a composição do vidro romano típico, enfim, e um caso de estudo. Um caso de estudo em que comparamos duas matérias, duas fontes de vidro com a mesma idade, uma Pax Julia, que é um convento, portanto, não uma capital da Lusitânia, mas na hierarquia o segundo ponto a seguir à capital da Lusitânia, e um outro caso, São Pedro, nesta zona, na prática, é, como se costuma dizer em Portugal, uma povoação de beira da estrada. Portanto, na prática temos uma rota importante que ligava à capital e um porto importante, Lisboa, e teria uma habitação a meio caminho. Bem, fizemos análise e foi-nos permitido perceber que eram baseados sobretudo em composição de sódio. É possível perceber a meteorização, e esse é um aspecto importante. Com a meteorização, a quantidade de sódio vai diminuindo. E se fizermos análise, sim, análise química aos elementos, às frações não alteradas, é-nos possível perceber a relação entre alguns elementos químicos. Essa relação entre elementos químicos pode ser explicada pela presença de determinados minerais, por exemplo, neste caso, ferro e titânio, ilmenites, ou pela presença de agrupamento de areias diferentes. E neste caso, é possível ver que as areias de fronteira são bastante mais reduzidas em titânio e em zircónio relativamente às de peixe. Mas, enfim, o que nos interessava era basicamente, neste caso, perceber a cor. Foi possível, então, observar que os vidros, os vidros mais enriquecidos em cobre são vidros azuis, permite identificar o cromófilo. Mas o que eu gostava de chamar era sempre
em cada um dos casos, a chamar um ponto. Foi possível fazer mapeamento também desses vidros por radiação de sincrotrão, por fluorescência de raio-x por radiação de sincrotrão. E eu sei que, por exemplo, no Brasil, vocês têm acesso em Campinas, penso eu, à radiação de sincrotrão. Eu recomendo vivamente. Então é possível, nesse caso, observar que elementos químicos como o zircónio, como o titânio, não se distribuem homogeneamente. E não se distribuem homogeneamente, e é possível ver, neste caso do zircão, um pequeno, neste caso, numa fração aqui, um pequeno concentração de zircónio ou várias concentrações de titânio. E isso, outra vez, sob o ponto de vista metodológico, é extremamente importante, porque significa, se utilizarmos análises químicas por microscopia eletrónica, por exemplo, e se tirarmos uma análise química nessa zona, vamos obter valores de zircónio extremamente altos, que não são representativos do vidro como tal. E este é, outra vez, um aspecto que para mim é muito importante. São as questões da amostragem, mas a amostragem em termos analíticos. Isso, e o uso das técnicas de microanálise. As técnicas de microanálise são essenciais para perceber os fenómenos em termos de gradação e em termos de fontes, proveniências, tudo isso. Mas atenção, quando fazemos análises de microscopia eletrónica, análises químicas, num ponto, temos sempre de verificar se esse ponto é representativo do conjunto. E como vocês viram, as razões, e existem inúmeros estudos, as razões, por exemplo, de zircónio e titânio, são amplamente usadas para estabelecer a origem das areias que são usadas como matéria-prima nos vidros. E se nós fizermos uma análise química aqui, ou uma análise química acolá, vamos ter razões completamente diferentes. Portanto, atenção, muito cuidado ao uso das microanálises. Enfim, tiramos as nossas conclusões, depois vem na gravação este slide de conclusões finais, mas era chamar-vos a atenção para este aspecto metodológico. E porque, enfim, estou extremamente atrasado, do qual peço desculpa. Só para terminar com um outro assunto, enfim, que gostei muito de trabalhar, que foi com vidros, provavelmente gregos, certamente gregos, do ponto de vista arqueológico, mas que foram encontrados não na Grécia, mas alguns aqui no Mar Negro, naquilo que hoje é a Ucrânia. Que, bem, foram colocados num período de tempo, do 7º até ao 5º século antes de Cristo. Foram encontrados oficinas de manufatura de vidro, no qual se encontraram bocadinhos com vidro, resíduos de vidro, miçangas com defeitos que foram tiradas fora, foram tiradas para o lixo. Mas, de qualquer forma, bem, o que vocês podem ver é que as amostras não são nada bonitas. Hein? Nestas amostras tentamos determinar qual é que era a origem da cor, por exemplo, tanto das verdes como das azuis, é sobretudo a presença de cobre. Mas, de facto, o que para mim é importante é que no século V e no século VI a.C. foi possível estabelecer uma zona de comércio grega com os povos todos daquilo que hoje é aquelas estepes todas da Ucrânia. E uma das coisas que se fabricava localmente, ou pelo menos trabalhava, assim que eu quero dizer, localmente era vidro, e este vidro era sobretudo sob a forma de miçangas, às vezes. Sim, estas que estão aqui provavelmente serão miçangas que foram tiradas fora, porque não serão certamente as melhores amostras. Bem, e fizemos então várias técnicas, neste caso por ICP, foi-nos possível identificar nestes grupos, nestas projeções bastante conhecidas, do uso de diferentes fluxos, onde é que se situavam, e logo à partida aparece uma separação entre grupos. Foi-nos possível identificar as fontes de cor, e algumas delas muito mais interessantes do que o cobre. O cobre é mais ou menos evidente e está relatado em muitos casos, mas, sobretudo, no caso do branco, foi encontrado este enriquecimento em cálcio e em fósforo. E isso foi uma coisa estranhíssima, porque isto é conhecido que é uma técnica que vem da Babilónia, mas tinha uma certa localização histórica e depois é trazida 10 séculos depois pelos
pelos povos islâmicos até à península. Mas era uma técnica dessa zona. O facto de encontrarmos no que é hoje a Ucrânia, vem demonstrar que a mobilidade das pessoas é muito maior do que às vezes as pessoas pensam, principalmente por perto do mar. Encontramos outras formas de fazer opacidade dos próprios vidros, como a presença de óxido de estanho, enfim. Mas eu que queria chamar a atenção era sobretudo para estes diagramas, que são 2 diagramas que têm a ver com aquele aspecto da proveniência das matérias-primas. E então foi possível, e isto são 1, 2, 3, 4, 5, 8 grupos diferentes de vidros, foi possível explicar que existem vidros que correspondem exatamente neste caso, nas razões de zircónio para titânio, para cromo, para lantânio, em diagramas que são bastante conhecidos em termos de vidros. Existem grupos que têm uma coincidência quase absoluta com vidros egípcios. Portanto, de facto, é possível demonstrar que parte destes vidros são vidros egípcios. No entanto, existem grupos, como este que está aqui, este que está aqui, ou este que está aqui, parecem não se projetar em nenhum destes campos. Perdão, esqueci-me de dizer, neste caso aqui estamos a projetar vidros do Levante, da Babilónia, da Síria. E a estes, apesar de haver aqui um alinhamento paralelo, não coincide nenhum dos grupos encontrados neste sítio arqueológico na Ucrânia. No entanto, fizemos uma outra coisa, colocamos mais um sítio, neste caso Grécia, na Macedónia, e de facto continua a haver um grupo que projeta, mas sobretudo analisarmos matérias-primas locais, ou seja, o aluno, já agora chama-se Oleg, já referi no fim, fez a mostragem de areias dos rios nesta zona. E essas areias estão projetadas neste diagrama com estes quadrados. E a maior parte das amostras não tinham qualquer correspondência com vidros do Levante ou com vidros da Grécia e da Macedónia, de onde é a Macedónia, coincidem exatamente com projeções de areias locais. O que permitiu ao aluno, ao Oleg, concluir que naquela zona existiam vidros importados, e importados do que era a Babilónia, vidros com alguma assinatura egípcia e vidros produzidos com matéria-prima locais, que é o que se espera que esteja aqui expresso neste diagrama, neste slide com as conclusões. Então, neste sítio específico, e é estas as conclusões, no Mar Negro, afastado do que é hoje o Iraque, afastado do que é o Egito e afastado inclusive desta zona da Macedónia, da Grécia, foi possível encontrar vidros com assinaturas geoquímicas da Babilónia, assinaturas geoquímicas do Egito e assinaturas geoquímicas da própria Grécia. E, sobretudo, com produções que são explicáveis pela composição química das areias nesta zona. Bem, e como já vos estou a tomar muito tempo, era só umas conclusões breves sobre o conjunto de técnicas que são comuns à geologia, no qual eu sublinhava a importância da microscopia óptica, principalmente em 2 tipos de materiais, nas cerâmicas e nas argamassas, e na forma que é necessário para perceber os materiais arqueológicos na relação do homem com o meio ambiente, com a disponibilidade de recursos geológicos e, de certa forma, com a percepção que essas sociedades têm do seu próprio território. Ok? Finalmente, só para agradecer às entidades financiadoras e, sobretudo, aos alunos, porque é bom que se diga e é bom sublinhar este aspecto. Nenhum daqueles trabalhos que está ali feito foi feito por mim apenas, foi sempre feito em cooperação, não exceto um caso, foi sempre feito em cooperação com diferentes alunos que, enfim, que apesar de tudo, trabalham numa universidade que a universidade deve, e a parte de formação é essencial.
E basicamente é isto que tinha para vos dizer. Peço imensa desculpa por o excesso de tempo. Tá bem? Obrigado. Bom, muito obrigado. Então, vamos bater palmas virtuais aqui para o professor Mirão. Eu agradeço muito, né, pela contribuição, pelos exemplos apresentados. Eu vou começar pelo fim, esse agradecimento aos alunos e bolsistas, né? É importante porque a gente, na coordenação de grupos de trabalho em laboratórios, os trabalhos são, né, divididos entre alunos de doutoramento, entre colegas que às vezes estão fazendo pós-doutorado, entre alunos de mestrado, de iniciação científica. E nessa audiência aqui a gente tem muitos participantes que são estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação e também coordenadores de laboratórios, além dos profissionais que já estão aí atuando diretamente em campo. Então, agradeço muito. Eu tenho uma saudação especial aqui, eu faço questão de citar, do professor Juan Carlos Rodrigues, que é do Peru e que é o coordenador do novo Centro de Conservação lá da Universidade Tecnológica Equinocial, em Lima. A gente está começando uma colaboração, é um centro muito importante no Peru e que promete muito bons resultados e estudos devotados para o Peru, especificamente com um grupo de profissionais de lá. Mas então, fazendo alguns comentários gerais antes de abrir para o chat e para as perguntas, eu queria só colocar algumas questões, né? Quando você mostra essa relação de estrôncio e cálcio e de magnésio e cálcio nas análises por microamostra, nós estamos com uma grande tarefa aqui, pelo menos em Minas Gerais, mas que com certeza deve se estender para Bahia, Pernambuco, com certeza, que é de efetuarmos o mapeamento exatamente dessa relação estrôncio e cálcio nas bases de preparação de douramento. Porque tem muito problema de identificação de obras roubadas que acabam voltando para Minas e ficam sem destino. Então, existe aí uma porta aberta para um trabalho avançado em função da grande quantidade de amostras que a gente já tem para ser feito isso. E aí eu vi que você adicionou não somente estrôncio e cálcio, mas também magnésio e cálcio, né? O que pode, então, ajudar nesses estudos de proveniência para a gente poder facilitar a devolução das obras para os locais de onde elas foram roubadas, porque às vezes não tem formas de provar. E esse deve ser um dos caminhos. É extremamente importante um aspecto que disseste, Luís, que é o facto de serem de preparação, as camadas de preparação. Também aqui são camadas de preparação de tintura. Sim. E então, eram camadas que as pessoas não dão muita importância. Enquanto o cinábrio, certamente, viria aqui da nossa vizinha Espanha, haveria mercados muito, muito alargados. Este tipo de materiais, ao as pessoas não darem importância, acabam por ser mais característicos, acabam por conferir mais um caráter de assinatura do que propriamente, sei lá, o cinábrio, por exemplo, o vermelhão que estava a dizer, que são mercados globais, literalmente, deste tipo de pigmentos. No caso do estrôncio, requer ICP. O estrôncio não detectamos o estrôncio por microscopia eletrónica, por exemplo. O magnésio, sim. O magnésio, cálcio, obviamente. Sim. O estrôncio requer esse aspecto. O que significa também que a análise é destrutiva. E consegues ver aqui estas pequenas crateras, okay? São crateras de 40 micras. E foram... que são feitas diretamente no corte estratigráfico. Perfeito. Exatamente. Tá bem? Exatamente. O professor Gilberto Costa, nosso colega aqui do Instituto de Geociências, ele, se não me engano, ele tem o equipamento de ICP-MS e aqui no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear também. Então, baseado nessa experiência sua aí, a gente já pode ter alguns sinais de avançarmos nessa direção. Além disso, você citou vários materiais geológicos, ouro, pedra, cal, argamassas, que são muito comuns para nós aqui. No caso das argamassas em particular, nós tivemos um estudo de doutoramento do professor Túlio Almeida, da Universidade Federal da Bahia, que trabalhou com o professor Mário Mendonça,
e ele identificou a produção de cal na Bahia a partir dos fornos que eram na praia. Então, se aqui em Minas a cal era produzida a partir da queima de pedra, a gente já tem evidências já de que, no caso da Bahia, essa cal vinha das conchas e no trabalho do doutoramento do Túlio ele encontrou, inclusive, os fornos que estão ainda lá, né, com sinais de que eram usados no passado. Então, é muito interessante essa forma de se produzir a cal. É muito interessante, Luís, porque é a mesma forma de produzir cal que era utilizada na Índia, em Goa. Então, não deixa de ser curioso que talvez as duas cidades maiores, tem que dizer assim, do Império Português fora da Europa, estavam a usar o mesmo tipo de produção de metodologia de cal. E tanto quanto eu conheça, não há essa tipo de produção na Europa. Na Europa... não sabia. Então, acaba por ser... Estou a falar muito por alto, de ser verificado, como é óbvio. Trata-se de uma importação de uma tecnologia, mas uma importação de uma tecnologia não europeia, uma tecnologia indiana. Sim. O caminho vem da Índia para o Brasil e não de Portugal para o Brasil ou do Brasil para Portugal. Ótimo. Bom saber disso. O Túlio está vindo para o pós-doutoramento aqui no laboratório em breve e a gente deve continuar os estudos. Então, essa já é uma dica importante aí. Finalmente, você mencionou a questão da importância da amostragem e da importância de se verificar, né, que as microanálises elas podem levar efetivamente a resultados completamente diversos se não for visto uma visão mais ampla, né, de como foi feita a amostragem, de qual o local da amostra que está sendo analisado. Eu queria reforçar esse ponto aí e queria também que você fizesse algum comentário sobre a questão muito discutida hoje, né, de amostragem e de análises destrutivas e não destrutivas, porque às vezes a gente fica, em determinadas instâncias, a gente fica praticamente impedido de retirar alguma amostra, sendo que para determinados tipos de resultado é fundamental que se tire amostras, mesmo que essas sejam muito pequenas e que a gente tenha o maior cuidado. Mas eu queria um comentário seu e depois a gente abre para as questões que são colocadas no chat. Sim. As duas questões têm a ver com um aspecto que é importante, que é a questão da heterogeneidade. E tanto um caso como o outro tem bastante a ver com esse aspecto. Eu trabalho em técnicas de microanálise, acho as técnicas de microanálise fundamentais. Mas confesso, por vezes me perturba um pouco fazerem estudos que só se fazem, por exemplo, um estudo de cerâmica, só se baseia em técnicas de microanálise, por exemplo, microsonda eletrónica, uma coisa desse género. Então, o que está a apanhar são fragmentos, coisas muito pequenas, e nunca saberemos exatamente se trata de um aspecto particular ou se aquilo é representativo do global. Existe uma piada que se faz em Portugal que é o seguinte: se eu estiver num táxi com o Bill Gates da Microsoft, é um táxi de gente rica, estatisticamente. Porque, de facto, agora, são duas pessoas, mas, de facto, em detalhe, uma é rica e outro não é. Então, todos estes aspectos da dimensão da amostra têm que ser colocados sempre visto dos dois lados. Assim é que eu quero dizer. Por um lado, tem que olhar para a análise como um todo, uma análise representativa do objeto como um todo. E depois de se obter essa análise do objeto como um todo, é necessário particularizar e ver como é que os elementos químicos, por exemplo, estão distribuídos. Mas as duas coisas são essenciais. Os dois aspectos, ao mesmo tempo, são essenciais. Tomando, por exemplo, um metal, uma liga metálica da idade do bronze. Se nós usarmos só microanálise e tomarmos só amostras pequenas, nós vamos obter uma razão entre estanho e cobre que vai variando na peça.
Mas, de facto, existe apenas uma razão entre o cobre e o estanho. Porque, de facto, durante a metalurgia vão-se criando pequenas fases. Essas fases têm composições diferentes. Mas, no conjunto, a peça tem uma composição única. Então, se nós fizermos apenas uma análise ou um grupo de análise, microanálise, arriscamos-nos a dizer que aquele bronco é um cobre. Porque existem, de facto, fases só com cobre dentro daquela peça. Agora, é importante saber que existem essas fases? Claro que sim. Porque isso permite-nos determinar, num diagrama de fase, qual a temperatura da metalurgia, ou como é que foi feita a metalurgia. Mas isso não substitui a análise global daquela peça. Porque a análise global daquela peça é o que nos diz realmente como é que as pessoas misturaram os ingredientes, digamos, entre aspas. Tá? Portanto, as duas coisas são completamente são complementares. Assim é que eu quero dizer. Sim. Nenhuma substitui a outra e tem que olhar para as coisas sempre dos dois pontos de vista. Esse é um aspecto. Quanto às análises in situ e às análises e a não amostragem não invasiva. Bem, há uma parte que nós não podemos fugir. Ao escolhermos trabalhar com este tipo de objetos, estamos restringidos. Se quiséssemos trabalhar no tipo de objeto onde não fosse possível a amostra, possivelmente esse problema não se colocava. Mas se nós nos dedicamos, e certamente que as pessoas que estão nesta área é porque gostam de património, é porque gostam de arte, é porque gostam de arqueologia, etc., bem, temos a obrigação, antes de mais, conhecer as peças, mas, sobretudo, proteger essas próprias peças. Portanto, fundamentalmente, temos que nos adaptar. Mas, ao mesmo tempo, como pessoas das ciências físicas, temos que ter muito cuidado e ajudar na interpretação dos factos. E esse é aquele aspecto que mostrar com aquelas cerâmicas. Se for necessário, eu só faço análise in situ. Ok, mas é bom que eu tenha presente que eu posso ter duas razões para explicar aquela composição química, aquela variabilidade na composição química. Ou as matérias-primas são diferentes, ou a tecnologia é diferente. Sim. Portanto, ponto 1. Património. Temos que nos adaptar. É literalmente assim. Não vamos destruir a peça para perceber. Não tem sentido, não é? Sim. Por outro lado, é bom que quando estamos a utilizar técnicas in situ, bem, todas as técnicas, mas principalmente as técnicas in situ, é preciso perceber que têm limitações e precisamos de as controlar. Basicamente é isso. Bom, muito bem. Nós vamos, eu queria conversar mais, mas nós vamos abrir agora para o chat. A professora Yaciara está, colega aqui do laboratório e do programa de pós-graduação e do curso de graduação. Os estudos de proveniência são extremamente importantes para verificar processos de migração ou rotas para aquisição de matéria-prima. Esse tipo de estudo poderia ser utilizado aqui em Minas Gerais para ver as zonas de coleta de argila para a confecção das cerâmicas arqueológicas por grupos etnográficos. Na verdade, é uma pergunta, mas eu mesmo posso adiantar, porque já tem, né, como a gente tem uma infraestrutura no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear aqui em Belo Horizonte muito boa, com análise por ativação neutrônica e outros equipamentos, vários estudos dessa natureza já são feitos, inclusive a Amanda, que trabalha com a gente lá no Museu de História Natural, está envolvida num trabalho de doutoramento dessa natureza. A Márcia Riso, que é professora na Federal do Rio de Janeiro, e ela coloca o seguinte: se entendi bem, a análise no CE é feita por fluorescência de raio-x na microscopia eletrônica. Análise? No CE. Ela está se referindo... ela está se referindo ao seguinte: pediria ao professor Mirão para explicar melhor por que o estronço necessita ICP e não pode ser feito diretamente no MEV. Sim. É muito simples. São a quantidade de estrôncio e os limites de detecção. O estrôncio, nestas amostras, andam à volta dos 600 ppm. E esse nível não conseguimos detectar no MEV, no microscópio eletrónico. O magnésio, muitas vezes, anda à volta de 1%. E aí já conseguimos.
mas abaixo do 0,5 também não o conseguimos detectar. Tem apenas a ver com concentrações, só isso. E claro que era muito melhor utilizar microscópio eletrónico. Se utilizássemos microscópio eletrónico, mesmo se fizéssemos análise por área para ser mais representativo, preferíamos, porque não há destruição da amostra. E apesar de tudo, como podemos ver aqui nestas crateras, estamos a destruir a amostra. Não é em partes importantes, não é? Mas não é em grandes fragmentos. Mas estamos a fazê-lo, está bem? Sim. Tem a ver com a quantidade e os limites de detecção da técnica. Ok, tem uma pergunta. Gente, eu estou lendo as perguntas no chat, de baixo para cima, tá? Então, as que estão chegando agora, eu vou ver daqui a pouco, tá bem? O professor Pedro Campos, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, quando vocês fazem estudos de proveniência, há uma parceria com outras instituições para a utilização de seus bancos de dados? Existe uma plataforma de consulta de bancos de dados de diferentes materiais geoarqueológicos? É o Pedro de Campos, do Instituto de Física lá da USP. Não, mas gostaríamos. Não existe, mas gostaríamos que existisse. Porque existe, por exemplo, uma que eu conheço bastante bem, são de cerâmicas islâmicas, está sediada na Universidade de Oxford. E seria muito interessante que alguém se dedicasse a compilar toda a informação e fazer um banco de dados. Tem muito a ver com aquilo que nós somos obrigados hoje em dia a publicar. E depois esse trabalho que é essencial, não há ninguém que o faça, de facto, não dá uma publicação. É tão simples quanto isso. A resposta é: não utilizamos, mas gostaríamos mesmo que existisse. Portanto, temos que fazer a pesquisa bibliográfica do estudo. Eu queria deixar um comentário sobre isso também. Eu acho que essa pergunta é muito pertinente e com essas formações de redes agora, principalmente com a experiência já da Aeres Portugal, Hyperion, né, e essas redes internacionais geradas principalmente na Europa, mas que agora já se estendem, né, tanto para a América do Norte quanto a América do Sul também, a perspectiva, eu não digo a curto prazo, não, mas eu acho que a médio e longo prazo é de que haja efetivamente bancos de dados, como o pessoal na bioquímica já faz, por exemplo, DNA, o pessoal que trabalha aí com DNA já, né, quando publica, já publica os raw data também, e aí facilita para consultas posteriores, inclusive para revisão de dados, dependendo do tipo de material que é publicado. Então, eu vejo como uma direção que a gente vai ter que ir nela também, mas tem essa questão que você colocou aí, que a gente é tão obrigado a ficar publicando, que aí não acha tempo para fazer isso. Mas eu acho que na perspectiva das redes agora é um dos pontos, é um dos, né, dos deliverables, é um dos produtos que se promete entregar a médio prazo. Tem algumas perguntas aqui sobre a Antecipa, como que a pessoa pode ser membro, eu vou passar isso aqui mais tarde, agradeço pelo interesse. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Catherine Galois, do IFAM, está pedindo que o professor mostre de novo os slides referentes à metodologia. Catherine, você podia esclarecer qual metodologia? Porque tem vários slides dele. Eu vou ver vou só dar uma olhada nas perguntas aqui para cima. Muito bem, a maioria das manifestações para cima são de as pessoas dando os parabéns, se apresentando. Né? Queria saudar a Rosângela, do Grupo Oficina de Restauro, aqui de Belo Horizonte também, e vários outros colegas. Vou passar lá para as perguntas de baixo agora. A Caterine já respondeu. Foi um slide que resumia com um gráfico os passos da metodologia, mais ou menos no meio da apresentação. Agora, eu acho que coloquei pode ser. É esse aí, Daniel. Caterine. A pedra? Se não for, depois eu posso te passar o contato também. É esse mesmo, isso. Muito bem. A Carla é membro da Antecipa, é nossa colega na direção da Antecipa. Obrigado, professor José Mirão e Luiz, excelente seminário. Ainda em relação à questão de estrôncio,
no Centro de Microscopia da UFMG, nós conseguimos medir até 0,1 a 0,2 porcentagem de peso no microscópio eletrônico FEG, com um detetor novo da Bruker e alguns elementos, mas não menos que isso. Será possível medir estrôncio? Ou então em uma microsonda, onde conseguimos 2 casas após a vírgula, com alguns elementos? Sim, sim. Na microsonda, poderá ser possível nos casos de maior concentração. Sim, talvez seja possível. No caso do microscópio eletrónico, o detector novo da Bruker deve estar referido ao tamanho da janela. O tamanho da janela tem crescido. O nosso microscópio ainda tem 10. Nós estamos a adquirir agora um outro microscópio que vai ter uma janela do detector maior e que permite detectar elementos menores. Mas atenção, que essa máxima eficiência dos detectores normalmente está ali pela zona do ferro. O ferro tem 6.4 keV, emite radiação a 6.4 keV. O estrôncio vai emitir radiação aí a cerca de 14 elétrons, 14 keV. Está muito próximo da radiação que normalmente se utiliza, da energia dos elétrons que normalmente utilizamos ao 20 ou 30. Portanto, no estrôncio vai ser muito difícil. Atenção que a microsonda eletrónica, como os detectores são WDF, também a maior parte das vezes está a fazer análises nas riscas L. Isso não é possível ser feito nos microscópios eletrónicos com detectores EDF, porque os picos L do estrôncio são coincidentes com os picos K do silício, a 1.7, uma coisa desse género. Então, é preciso ter uma resolução muito grande em energias, só é possível em WDF. Então, em jeito de resumo, se calhar misturei tudo. Na microsonda eletrónica, será possível analisar o estrôncio, desde que sejam os casos de maior concentração de estrôncio. Okay. No caso do estrôncio em microscópio eletrónico, mesmo com o detector novo e mesmo com o PEG, se tu tiver uma fonte Schrödinger com mais emissão, mesmo assim, não me parece que seja possível analisar o estrôncio. Okay? Ela complementou aqui que é de 25 a 30 kV e 30 milímetros. Sim. E o detector de 30 milímetros. 30 milímetros, parece que não, 10 para 30 parece que não, mas é uma diferença muito grande, porque nós estamos a falar não é de raio, não me lembro. Mas depois em área, mudando de 10 para 30, aumenta brutalmente a área. Tá? Sim, nós também estamos a pensar adquirir um de 30 ou de 60. É claro que o preço também é cada vez maior, não é? Tá bem. Gente, eu estou vendo que tem pessoas levantando a mão aqui na área de perguntas e respostas. Eu estou seguindo as perguntas pelo chat, tá? Depois é que eu vou verificar no Q&A e o tempo já está passando. A Lilian Cruz é técnica em restauração lá no Museu Nacional da UFRJ, onde houve um incêndio, né, há mais de um ano atrás. Ela está perguntando o seguinte: itens de cerâmica que passam por sinistro de chamas têm a possibilidade de alterar novamente os componentes químicos e prejudicar a relação com o local de origem do material? Que é um problema sério que eles estão enfrentando, né? Porque praticamente uma grande parte do acervo passou pelo incêndio, onde as temperaturas foram, né, a valores bem altos. Então, ela quer saber se há modificação dessa composição. Na cerâmica, no corpo cerâmico, não me parece que seja possível. Bem, a verdade é, eu não conheço bem quais as temperaturas que decorrem num incêndio de grandes proporções, como aconteceu no museu. Portanto, enfim. Mas, nesse caso, eu não acredito que tenham sido feitas alterações, apesar de tudo, que sejam alterações no corpo cerâmico em si. Chamava muita atenção, era para alterações nos pigmentos. Aí sim, é muito possível, por exemplo, que tenha feito pintado, por exemplo, imagina, vamos considerar amarelo, aqueles pigmentos amarelos baseados na goetite. É muito fácil passar de goetite a hematite. E aquela cerâmica que podia ser pintada a amarelo, neste momento pode ser parcialmente vermelha. Tá? Mas
sobretudo pigmentos que não foram ao fogo. Está bem? Essencialmente isso. Agora, no corpo cerâmico, em princípio, as temperaturas, mesmo em berço, serão sempre na ordem dos 600, mesmo cozidas em fogo aberto, sem ser em forno, serão sempre na ordem dos 600 graus. É difícil, será difícil. Agora chama a atenção. Poder declarar expert em incêndios. Não sei exatamente como é que é as termodinâmicas desse tipo de aspectos, tá bem? Essa pergunta é muito interessante. Eles têm uma tarefa enorme lá, né, de fazer a triagem desses materiais todos pós-incêndio. E isso, com certeza, deve acontecer para os vidros também, porque o Museu Nacional tinha um acervo de vidros muito interessante e de vidros... né? Aí nos vidros há um elemento químico que é problemático, que é o sódio. Nos vidros, principalmente, se o vidro tiver aquelas alterações superficiais, aquelas patinas, eu acho que tinha para aqui um exemplo onde era possível ver isso. Acho que tinha. Só um bocadinho, peço desculpa. Vidros que apresentem este tipo de alteração, essas patinas que estão aqui, são empobrecidas em sódio. Então, o sódio foi lixiviado. Eu não terei a certeza, se o sódio não se poderá movimentar outra vez para estas patinas, e, sobretudo, estas patinas também são enriquecidas em água. E essa água, certamente, sairá. Quais é que são as transformações de fase, as transformações não químicas, mas, sobretudo, de fase, de texturas, de comportamentos mecânicos? Não sei. Sinceramente, peço imensa desculpa, mas não sei. É? Mas calculo que, pelo menos, a água seja libertada. Seja pelo processo de hidratação. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui da Eliana de Lama, professora Eliane de Lama. A Eliane é nossa colega na Antecipa e é professora lá na Universidade de São Paulo. Não é possível utilizar alguma técnica de dessalinização no mosteiro de Alcobaça? Sim, claro que é. O problema é a dimensão. O problema é que quando se faz, enfim, as pessoas de conservação conhecem isso muito melhor que eu, se for uma pequena escultura, imergimos em água e vamos controlando a salinidade da água, enfim, e o sal tem essa vantagem, ao ser de tal maneira móvel que pode-se colocar dentro da rocha, mas também é de tal maneira móvel que pode sair dentro da rocha. Estamos a falar ali, é do edifício todo. Estamos a falar, pelo menos não do edifício todo, pelo menos da igreja toda. Faz uma igreja com colunas, sei lá, com uns 40 metros, uma igreja com 150 metros de comprimento. Portanto, o problema não poderá ser, não será por aí. A solução que foi colocada é uma solução a longo prazo, mas é extremamente cara. É que aquela água está constantemente a entrar dentro da estrutura do edifício. Era retirar a água salina da vizinhança do edifício. Mas isso, no caso das águas superficiais, implica modificar a posição de uma linha d'água. É um aspecto. E, do ponto de vista pior, das águas subterrâneas, implica um sistema de furos artesianos, que, em vez de tirarmos água, injetamos água e essa água, sem sal, vai afastando a outra água. É? Isso é extremamente caro e não é claro se isso não provoca problemas na estrutura do edifício. É? Porque estamos a colocar, a modificar a circulação de águas subterrâneas. É? Não é fácil encontrar, mas respondendo diretamente à questão, a dimensão não permite, a dimensão do edifício, a dimensão do problema não permite a aproximação da dessalinização como é feita normalmente. Bom, tem mais uma pergunta aqui, da Carolina Diniz Bastos, ela é ex-aluna nossa aqui da Conservação de São Paulo. Tem uma questão sobre a pandemia e a quarentena que se desdobrou
como foi viralizada com uma imagem de satélite da região na China, na redução abrupta da poluição atmosférica por um determinado período. Gostaria que vocês comentassem se é uma questão relevante, se há relevância, né, do ponto de vista da conservação e restauração, uma vez que consideramos que as variações abruptas do meio ambiente poderiam desencadear ou acelerar degradações, principalmente em bens expostos ao ar livre. Respondo eu ou respondes tu, Luís? Pode falar primeiro. Essa é uma demonstração no meio das desgraças há sempre boas notícias. É assim aquela... Mesmo no meio dos tsunamis, aquilo pode ser a pesca, assim, uma coisa qualquer. Não prevejo. Esses fenómenos de alteração, por exemplo, de rochas, de pedra, são de tal maneira lentos que não é um mês ou dois, partindo do princípio que a atividade económica volta em um mês ou dois, que irá alterar os processos. Não prevejo, não me parece que seja possível. Tá? Nós, aqui em Portugal, por exemplo, no centro de Lisboa, a poluição, por veículos automóveis baixou cerca de 80%. É uma coisa brutal. Em Portugal, neste momento, estamos com circulações rodoviárias características dos anos 70 em Portugal. Quer dizer, se isso se mantivesse, e eu não o desejo, como é óbvio, se isso se mantivesse durante 2 anos, 3 anos, ok, é possível. Se voltarmos aos valores normais em agosto, setembro, outubro, não me parece. Talvez pode ser que lá, né, no futuro, passados aí 30, 40, 50 anos, que determinadas características desse período agora apareçam, como por exemplo você tem na dendrocologia, né, que o anel da árvore vai crescer mais ou menos em função da disponibilidade de água. Então, isso aí, do ponto de vista global, pode ser um marcador desta época, mas eu também conjugo comum da sua opinião. Né? Pode aparecer lá na frente, mas mais como um marcador mesmo dessa época que a gente está vivendo agora. Eu vou dar só uma olhada rápida nas perguntas aqui do Q&A e para a gente encerrar. Então, a maioria das manifestações são de congratulações pelo sucesso, pela iniciativa. A professora Marilene Maia está colocando aqui, impressiona a competência do professor José Mirão para as análises de ordem físico-química, mas com uma percepção das humanidades, história, antropologia, arqueologia. A ideia realmente era essa e o professor Mirão esboçou isso muito bem. E no mais deixa eu ver se tem alguma pergunta sobrando aqui. Alejandra Saladino, o professor Mirão comentou sobre o caso Mosteiro da Batalha e as ações economicamente inviáveis para contornar a degradação da rocha calcária provocada pela água com cloro. Haveria outras ações possíveis paliativas a realizar? São realizadas? Não. Porque mesmo eu estava-me a esquecer de um aspecto, que foram de uma tentativa. Foi tentada fazer também uma descentralização colocando comprensas, retirando comprensas, mas a salinização é de tal maneira profunda que acabou por retirar sal da superfície, mas não retirou sal em profundidade, e o sal que estava mais profundo moveu-se outra vez para a superfície. Portanto, acabou por ser um processo pior do que deixar lá estar o sal pura e simplesmente. Significou que houve mais cristalização, houve mais solubilidade e recristalização outra vez. Não. A única hipótese que conseguimos ver, considerando aquelas questões que falámos, a dimensão do mosteiro, a presença, o sítio onde está, terá que ser uma ação em grande escala. O que não quer dizer, por exemplo, há pequenas peças que isso não possa ser feito. Estou-me a lembrar que uma peça que está muito afetada são os 2 túmulos de Inês e de Pedro. Não sei se no Brasil aí falam desse aspecto, aquela história muito trágica de amor em Portugal, enfim. Esses túmulos devem ter, sei lá,
1,80 m por 1,20 m por 1,20 m, portanto, aí é possível fazer dessalinização. Não estou a dizer que não é possível fazer dessalinização em peças particulares, em peças especiais, em peças específicas. No conjunto no mosteiro, não será possível. Bom, professor Mirão, a gente ainda tem algumas perguntas, mas eu vou ter que encerrar aqui por causa do tempo. Eu queria agradecer muito ao professor pela disponibilidade, extensivo esse agradecimento a toda a equipe do Laboratório Hercules e aos colegas da Universidade de Évora. A todos os participantes que ainda estão online, eu agradeço pela colaboração. Se vocês quiserem, podem me mandar os e-mails, eu encaminho também para o professor Mirão algumas perguntas que ficaram ainda, né, aqui sem resposta. A Rose Norá, lá da Federal do Pará, por exemplo, tem um comentário aqui sobre vídeos, mas eu vou fazer questão de repassar para o professor. E agradeço, então, a presença dos colegas lá de Moçambique, o Enio Tembe, o professor Juan Carlos Rodrigues, da Universidade Tecnológica Ecoinicial do Peru, e a gente espera que em breve também outros colegas de outros países aqui da América Latina possam participar desses eventos. Eu vou liberar aqui o polling, né, as questões para serem respondidas, e peço que vocês, então, os participantes, então, respondam aí, é rapidinho, dá para responder rápido, e agradeço novamente, então, ao professor Mirão por essa brilhante apresentação. Lembro a todos que daqui a 2 semanas a professora Ana Tereza vai falar sobre o tema da microbiologia, que é um tema de importância para todos nós. Ele abrange, né, os mais variados espectros no âmbito da conservação, e tanto quanto esse seminário aqui, também o próximo vai ser muito importante. Então, professor Mirão, muito obrigado. E eu vou continuar online aqui para as pessoas continuarem a responder. E agradeço novamente. Obrigado, então, pelo convite e tenham cuidado, então, com estes tempos que aí vêm, está bem? São complicados, está bem? Obrigado, então. Muito obrigado. Um abraço. Você. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Eu vou deixar aberto aqui, mas podem... Só para ver o pessoal terminando aqui. Já está todo mundo votando. E nos próximos também, gente, eu vou fazer uma lista de presença. Vou aguardar aqui até... Já tem 80 pessoas respondendo, daqui a pouco já termina, aí eu encerro a sessão.